Você já teve dúvida na hora de usar as expressões in the way e on the way? Pois é, muita gente tem essa dúvida, então nesse vídeo eu vou te explicar direitinho quando usar cada uma dessas expressões e ainda no final do vídeo eu vou te ensinar mais algumas expressões com a palavra way, que são muito usadas no dia a dia. Então, fica aí comigo and let's get started. Olha só, se você precisa aprender inglês de uma vez por todas, passo a passo, em breve a gente vai abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês. Esse é o nosso curso 100% online, que vai fazer você falar inglês de uma vez por todas. Se você ficou interessado, quer saber mais detalhes, é só você entrar aí no nosso grupo VIP do WhatsApp, tem um link aí na descrição do vídeo. Entra lá no grupo e aguarda, em breve eu passo mais informações por lá. Agora, vamos falar das diferenças entre usar in the way ou on the way. Quando alguém fala in the way, significa que tem alguma coisa bloqueada a sua passagem. Por exemplo, eu quero passar para lá, mas você está no caminho. Você está aí no meio do caminho, não está deixando eu passar. Então, nesse caso, seria in the way. Poderia dizer, por exemplo, she can't do her dance because the table is in the way. She can't do her dance because the table is in the way. Ela não consegue fazer a dança porque a mesa está no meio do caminho. Está atrapalhando. Ou, por exemplo, eu estou aqui e percebo que você está querendo passar e eu estou no caminho, eu poderia dizer assim, oh, sorry, am I in the way? I'll move. Sorry, am I in the way? I'll move. Oh, desculpe, eu estou no caminho, eu vou sair daqui. Ou então eu estou aqui assistindo uma apresentação e aí eu falo para você assim, I can't see the stage because there's a pillar in the way. I can't see the stage because there's a pillar in the way. Eu não consigo ver o palco porque tem um pilar no meio do caminho. Don't get in my way. Don't get in my way. Não entra no meu caminho. Agora, quando você fala on the way, significa que você está indo para algum lugar e você vai fazer alguma coisa durante esse trajeto. Então a gente vai fazer alguma coisa no caminho. Por exemplo, eu poderia dizer assim, we could leave early and have breakfast on the way. We could leave early and have breakfast on the way. Nós poderíamos sair cedo e tomar o café da manhã no caminho. Ou seja, eu vou sair daqui para fazer uma viagem, para ir para algum lugar. Ah, quero sair cedo, não quero tomar café, né? Demora. Então a gente sai e aí no meio do caminho a gente para tomar café. Então isso é on the way. Ou eu poderia dizer também, I was on my way to my friend's house when I met him on the street. I was on my way to my friend's house when I met him on the street. Eu estava indo para a casa do meu amigo quando eu o encontrei na rua. Então, quando eu falo I was on my way, significa que eu estava a caminho da casa do meu amigo, eu estava indo para lá. Aliás, você pode usar on the way, mas é muito comum também eles trocarem o the por algum pronome possessivo. Então, se é eu que estou falando, que eu estou a caminho, então as pessoas geralmente falam I'm on my way. Eu estou no meu caminho para chegar em algum lugar. Se fosse ele, por exemplo, he is on his way. Se fosse ela, she's on her way. E assim por diante. We'll have to stop for gas on the way to the airport. We'll have to stop for gas on the way to the airport. Nós vamos ter que parar para abastecer a caminho do aeroporto. Então, nós vamos para o aeroporto, mas aí no meio do caminho a gente vai ter que parar para abastecer. O combustível que eu tenho não dá para chegar. É muito comum também a seguinte situação. Por exemplo, você me liga para perguntar, oh, você não vem? Aí eu falo, tô indo, já tô chegando. Não é assim que a gente costuma falar? Em inglês, isso você falaria I'm on my way. I'm on my way. Ou seja, estou a caminho, né? Significa que eu já estou indo. Muita gente fala isso, mas às vezes nem saiu de casa ainda, né? Mas enfim, é assim que funciona. Ou ainda, the doctor is on his way. The doctor is on his way. O médico está a caminho, o médico já está vindo. Eu vou aproveitar aqui e dar uma dica de pronúncia. Você vai ver que quando eles falam on his way, é muito comum eles juntarem o on e o his. Então eles omitem o H do his, vai sobrar só o is. Então você vai ouvir eles falando on his way. Por exemplo, he's on his way. Quando for, por exemplo, ela está a caminho, então a gente vai ter on her way. E o her também perde o H, e aí você emenda. Então você vai escutar as pessoas falando on her way, on her way. She's on her way. She's on her way. Então, além de aprender a expressão, é importante você entender como você vai ouvir ela na prática, no dia a dia, porque geralmente eles acabam emendando palavras. Até o próprio I'm on my way, você vai ver que eles sempre emendam o I'm com o on. Então você escuta o cara falar I'm on my way.
e tem muita gente que acaba confundindo. A pessoa fica tentando imaginar o que é mon, mas na verdade é a junção do I'm com o on. I'm on my way. Bom, é um assunto bem simples, é bem fácil de diferenciar, mas tem muitas outras expressões com way que são bem interessantes, muito comuns no dia a dia. Vou aproveitar aqui e ensinar algumas para vocês também. Mas antes, não esquece de deixar seu like aí pra gente, isso é muito importante pro canal. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí também para você não perder nenhum vídeo. Clica aí no botãozinho inscrever-se, clica no sininho também para você receber as notificações. Aliás, a palavra way por si só, ela pode ser usada como caminho, como os exemplos que a gente fez aqui, e ela também pode ser usada como o jeito, a maneira com que você faz as coisas. Bom, uma expressão que é comum no dia a dia é quando você vai em algum lugar e a pessoa vai te mostrar o caminho. Por exemplo, você chega numa loja e pergunta, onde que ficam os computadores? Eu quero comprar um computador. Aí talvez o atendente fale para você, this way, please. This way, nesse caso, significa por aqui, por favor. A pessoa está te mostrando o caminho, tá? This way, please. Agora, o way, como eu falei, também tem um significado de jeito, de maneira. E aí você vai ouvir uma expressãozinha muito comum que é no way. No way. De jeito nenhum, de maneira nenhuma. Você vai fazer isso? No way. Ou quando você quer dar um incentivo para alguém, aí você pode falar assim, way to go, man. Way to go, man. A expressão é way to go. Geralmente eles vão falar mais rápido, então você vai ouvir como way to go. Way to go. Isso significa, é isso aí, muito bem, é assim que se faz. Mais ou menos como se a pessoa estivesse dizendo, esse é o caminho, continua assim. Posso falar também, get out of my way. Get out of my way. Sai do meu caminho. There's no way out. There's no way out. Não tem saída. Literalmente, there's no way out significa que não tem um caminho para fora. Isso pode ser usado de várias formas. Toda vez que você quer falar que não tem uma saída, pode ser real fisicamente, você está num lugar que não tem por onde sair, ou no sentido figurado, né? Você está com um problemão lá que não sabe como resolver, não tem saída para esse problema, então você poderia usar essa expressão. Mas vamos ser mais otimistas. There's always a way out. There's always a way out. Sempre tem uma saída. By the way, John called to ask about the trip. By the way, John called to ask about the trip. Falando nisso, a propósito, o John ligou para perguntar sobre a viagem. Então essa expressãozinha by the way é muito legal para você dar continuidade aí numa conversa, né? Tem uma outra legal que é assim. You have to learn to translate from English to Portuguese and the other way around. You have to learn to translate from English to Portuguese and the other way around. Então eu estou falando que você tem que aprender a traduzir do inglês para o português e o inverso, o contrário. Então, quando eles falam the other way around, significa que a pessoa está falando que é o inverso do que ela falou anteriormente. Ou quando você quer falar que tem que fazer de um jeito e também do jeito contrário, né? Então, você pode usar a expressão the other way around. E ainda tem um outro uso de way que é assim, it's way too big. It's way too big. Nesse caso, o way não tem nada a ver com maneira, jeito, caminho. É apenas uma forma enfática de você dizer muito. Geralmente eles vão usar o way com a palavra to, que dá a ideia de demais, ou com comparativos, né? Com more, better, qualquer forma de comparativo. Então quando eu falo it's way too big, significa que é muito, muito grande, grande demais. Então esse way está dando uma ênfase maior no too big, que já é grande demais. Você poderia usar way more, como muito mais, way better, muito melhor, e assim por diante. E se você lembrar alguma outra expressão com way, tem muitas, deixa aí nos comentários pra galera aprender. So that's it for now, guys. Thanks for watching, and I'll see you next time.